aqui que se o Bolsonaro fosse passar por um processo de impeachment, eu achava mais provável que ele fosse renunciar. E os motivos são diversos. O principal dele não é orgulho, como alguns de vocês pensam. O principal motivo dele seria econômico. O Bolsonaro recebe várias aposentadorias, inclusive a aposentadoria, por exemplo, de deputado federal, e ainda tem a possibilidade de ele receber, quando ele sair da presidência, um saláriozinho pequeno de aproximadamente 30 mil reais. Ou seja, se você for somar todos os salários que o Bolsonaro recebe, dá uma renda entre 50 e 60 e poucos mil reais. Aí eu pergunto a vocês, você acha que o Bolsonaro vai ter interesse em continuar sendo presidente da República com uma renda dessa, sem ele saber administrar o país, sem ele conseguir ter trato político? Porque ele era um deputado medíocre e acabou ganhando a eleição com o discurso antipetista, com fake news e com a história do grande salvador da pátria, que a gente já sabia que não existiria e que não iria acontecer. E quando ele repostou, por exemplo, aquele texto botando a culpa nos outros, ele quis repetir o que o Getúlio Vargas fez, né? Quando o Getúlio Vargas questionou, por exemplo, a ação de seus opositores e acabou tirando a própria vida porque ele não iria renunciar. O Bolsonaro não vai tirar a própria vida, mas ele vai tirar-se da vida política temporariamente. E por que eu acredito que ele pode vir a renunciar? Porque se ele renunciar, ao invés de passar por um processo de impeachment, ele não perde direitos políticos. Então, mesmo que ele seja um deputado medíocre no futuro, ele vai conseguir sempre se reeleger toda vez que ele for candidato. Ou ele queira basicamente se retirar da vida pública, já que ele tem uma remuneração muito bacana e vai aumentar muito depois que ele sair da presidência da República. Carlito, de onde é que você tirou essa ideia aí de que o Bolsonaro disse que iria renunciar? Bom, tem uma reportagem que foi publicada pela Folha de São Paulo, onde diz que militares disseram que Bolsonaro cogitou sim a possibilidade de renunciar. Eu vou ler para vocês aqui essa reportagem, vou deixar na descrição. Também tem um link da Folha para vocês clicarem lá na Folha e ler essa reportagem na íntegra, que é a reportagem, inclusive, que ele fala sobre a carta, né, que foi repostada por Bolsonaro em grupos do WhatsApp e contatos que ele tem, por exemplo. Tá aqui, ó. Militares dizem que Bolsonaro cogitou renunciar à presidência. Em conversas com ministros do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro teria cogitado a possibilidade de renunciar ao cargo, caso considere não ter condições políticas para impor sua agenda ao Congresso e ao país. Na verdade, ele não tem condições políticas de ser presidente, ele não tinha nem condições políticas de ser deputado, quanto mais de ser presidente, que é o representante do Poder Executivo, que escolhe ministros, que ajuda a determinar, inclusive através de decretos, o andamento do nosso país. Seguindo aqui, a informação publicada pela Folha é atribuída a relatos feitos entre integrantes do alto comando do Exército, instância máxima do poder militar brasileiro. O rumor sobre uma eventual renúncia cresceu após Bolsonaro compartilhar no Twitter um texto que falava das dificuldades em governar o país. Segundo o general ouvido pela Folha, a mensagem seria uma sinalização pública do presidente a aliados, mas ele disse não acreditar que por hora isso seja mais do que um chamado às armas, entre aspas, né, para os apoiadores numa das piores semanas do governo. Outro oficial que conhece o Bolsonaro há muitos anos diz que o presidente está se sentindo exausto pelo volume de crises que se acumula a seu redor e que via a mensagem como um apelo àqueles que o elegeram, diz a reportagem. Bom, eu tenho a minha opinião agora também como historiador e como alguém que está iniciando a vida dos estudos da ciência política. Para quem não sabe ou não acompanha meu canal, eu sou professor de história, né, por graduação, e estou também agora me pós-graduando em ciência política. Eu estou me especializando ainda mais nessa área que eu tenho atuado no YouTube já tem alguns anos. Tem gente que pensa que eu só comecei a falar de política ano passado, mas não, eu falo de política aqui no canal desde o final de 2015. Se você for no meu canal lá nos primeiros vídeos, vocês já vão ver que eu já falava sobre política. Só que desde agosto do ano passado para cá, eu tenho falado de política de uma forma mais intensa. Mas enfim, por que eu acho que o Bolsonaro realmente cogitou e eu ainda acredito que ele vai renunciar? A explicação é simplória. O Bolsonaro, ele não tem capacidade de governar o país. Quando ele cogitou ser candidato a presidente da República, ele achou que tudo que ele falasse ou fizesse teria apoio inquestionável de todo mundo, de políticos, da população, já que um grupo de políticos se elegeu com o mesmo lema do Bolsonaro, o mesmo lema do antipetismo, o mesmo lema de combate à corrupção, o mesmo lema de deixar o Brasil não ser um país comunista. Isso é patético, porque o Brasil não é um país comunista e nem chegou perto disso.
Tá? Diferente do que todos os bolsomínios e pessoas sem inteligência acabam falando, que o Brasil viraria uma Venezuela. Não chegou nem perto de virar Venezuela ou Cuba, tampouco Coreia do Norte, como alguns acabam citando aí. Mas enfim, e o Bolsonaro, ele não tem capacidade de articular politicamente nem o seu próprio grupo político e nem os opositores do seu partido. Ele não nasceu para ocupar o cargo de presidente da República, porque ele não tem preparo técnico, ele não entende sobre política pública, ele não entende sobre o cargo de presidente da República. E agora você pega um cara que, além de não entender tudo isso, está sendo execrado mundialmente. Inclusive, ele acabou sendo exortado lá dos Estados Unidos, lá de Nova York, melhor dizendo. Ele acabou sendo praticamente que expurgado de lá. Chegou em Dallas, por exemplo, vários políticos locais não quiseram contato com ele. O próprio George W. Bush nem sabia direito que ele iria visitá-lo, né? Não foi organizado direito essa visita aí ao George W. Bush. E agora a gente está vendo, por exemplo, a morte política do Bolsonaro. Muita gente não consegue entender o símbolo dessa carta, né, que ele acabou repostando, mas ele quer basicamente dizer o seguinte com a carta. Isso se ele tiver a capacidade cognitiva de pensar nisso, porque a gente está falando de Bolsonaro. Talvez ele tenha postado a carta sem nem entender nada, né? Postou por postar. Mas o que quer dizer nessa mensagem é que ele vai se retirar da vida pública, ou da vida política, pelo menos. Isso é uma mensagem direta que essa carta tenta enviar. E quando você lê, por exemplo, uma reportagem dessa que pessoas próximas ao Bolsonaro, como são os militares, por exemplo, né, de alto escalão, chegaram e falaram que o Bolsonaro cogitou sim essa possibilidade de se retirar do cargo de presidente da República, né, de renunciar, tem gente que não acredita. Eu já falei aqui, eu não profetizei porque eu não sou profeta, mas eu já falei aqui que o governo Bolsonaro provavelmente não chegará ao segundo ano. Né? Inicialmente a minha expectativa era passar um pouquinho dos 6 meses, depois eu fui vendo aí que existem grupos políticos ainda aí que querem mamar um pouquinho na teta do governo por benefícios próprios, então eu estendi isso em um prazo de até 2 anos. Se passar disso, para mim vai ser uma surpresa enorme. Eu não acredito que o governo Bolsonaro ultrapasse os 2 anos, eu acredito que chegue no máximo a 2 anos de governo. E sem falar também que ele tem uma filha pequena para criar, né? Então ele já é um idoso, ele já tem mais de 60 anos, eu acredito que ele deva querer passar o resto da vida dele agora, pelo menos próximo da família. Mas eu acredito sim nessa possibilidade de uma renúncia do Bolsonaro. Não acredito que deva acontecer imediatamente, eu acho que ele ainda vai esperar um pouco para ver o desenrolar, por exemplo, do caso Queiroz, né, envolvendo o Flávio Bolsonaro, algumas outras situações, por exemplo, envolvendo o próprio Bolsonaro, inclusive possíveis processos de impeachment contra ele. Eu acredito que se der entrada em um processo de impeachment, por exemplo, contra ele, e o processo for acatado, eu acredito que ele não vai nem esperar o desenrolar do processo. Eu acredito que ele vai acabar pedindo a renúncia antes disso. Vale lembrar que tudo isso que eu tô falando para vocês aqui é baseado nas atitudes do Bolsonaro, no conhecimento que eu tenho da área de história de outros políticos do Brasil, como aconteceu inclusive com o Collor, né, no início dos anos 90, e também por conta do estudo que eu tenho iniciado na área da ciência política. Eu acredito que o Bolsonaro não vai querer perder a figura do mito que ele criou. E por que eu acho isso, né? Porque eu não acredito que o Bolsonaro vai querer perder essa figura do mito que ele criou. Então, ele pode renunciar com menos de 2 anos, vai ficar sempre aquela possibilidade no ar. Ah, mas não deixaram ele governar. Ah, mas ele ficou só tanto tempo. Ah, mas o período que ele ficou no poder foi muito curto. Não dá para saber se ele conseguiria governar. Então, eu acredito que ele deva sim renunciar em um prazo que eu acredito que pode chegar no máximo 2 anos. Eu não acredito que o governo dele alcance um prazo maior que 2 anos, tá bom? Queria que vocês comentassem aqui embaixo o que é que vocês acham dessa possibilidade de renúncia do Bolsonaro, a possibilidade real. E queria também que vocês dissessem se o Bolsonaro teria